Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui para transmitirmos a palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus estará falando aos nossos corações. Hoje eu quero ler um versículo bíblico que se encontra no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1, que nos diz assim o texto: Era então Jefité, o gileadita, homem valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Baseado nesse texto, eu quero deixar uma frase para que possamos pensar sobre isso. Você consegue enxergar valores espirituais na vida do seu irmão? Esteja pensando sobre isso durante essa mensagem que você vai estar ouvindo a partir de agora. Nós observamos que no capítulo 11 do livro de Juízes era uma época que não havia ainda na nação de Israel reis. Não havia ainda a época da monarquia nesta nação do povo de Israel. Então os juízes eram aqueles que eram levantados por Deus para julgar a situação da nação. E nesse período foi o período onde Jair, que era o 7º juiz, ele havia morrido. E isso acontece no capítulo 10. E entre o capítulo 10 e o capítulo 11 é um espaço de aproximadamente 30 anos. E diz a Bíblia que o povo de Israel fez o que pareceu mal aos olhos do Senhor. Israel sempre vivia os altos e baixos. Havia momentos que eles estavam bem com Deus, servindo ao Senhor, obediente em seus compromissos. Mas havia momentos que eles se afastavam de Deus, se aderiram a outras nações, adoravam outros deuses, e Deus então se entristecia e vinha o juízo sobre a nação de Israel. E por muitas ocasiões aconteceu isso. Você vai ver principalmente no livro de Juízes por inteiro. Quando você lê, você vai observar esses acontecimentos. E Jair havia morrido e havia se passado um bom tempo. E havia um homem chamado Gileade. Este homem, ele era um dos descendentes das tribos de Israel. E este homem, o nome que significa banco de rocha, ele se tornou o líder ali do seu povo naquela localidade. E por uma certa ocasião, ele se relacionou com uma prostituta. E veio esta mulher a ter um filho dele. Certamente foi um descuido, porque não era uma pretensão dela, nem da parte dele. E devido a esse descuido, talvez no momento que ele coabitou com ela, estava naquele momento de fertilidade, passou-se um tempo, ela veio certamente notificar para ele, e ele tomou a atitude de trazer aquela criança para dentro da sua casa. Era uma época de muitos anos atrás, com uma cultura totalmente diferente, aproximadamente 2.800 anos atrás, você possa imaginar. E a mulher de Gileade, a Bíblia não fala nada concernente que ela se opôs a isso, até porque a Bíblia é muito implícita concernente a detalhes diários desses acontecimentos. O fato que foi dado o nome desta criança de Jefité. E nós observamos que Jefité ele cresceu no meio deste ambiente. E o nome Jefité, inclusive, significa aquele que Deus usa para abrir portas. E quando ele cresceu, antes desse acontecimento dele crescer, a Bíblia nos fala que a mulher de Gileade, então, também teve filhos. E começou a dar filhos para Gileade, e aqueles filhos cresceram juntamente com o seu meio-irmão, que era Jefté. E passados os anos, certamente, talvez, na fase adulta, sem dúvida, seus 20 anos ou um pouco mais, chegou um dado momento que os seus irmãos olharam para Jefité, sabendo que ele era filho do mesmo pai, porém de uma prostituta. Eles olharam para ele e falaram assim: você não herdará a nossa herança. E diz a Bíblia que expulsaram Jefité da sua casa, para que não dividisse a herança com ele, devido ele ser o meio-irmão, filho de uma prostituta. Nós observamos que o texto nos fala que Jefité, ele era valoroso e ele também era um homem valente. O valente, já podemos dizer, o que é uma pessoa valente?
pessoa destemida, alguém que não mede distância, dificuldade, olha para o problema e não enxerga como um problema, mas como um desafio. O valente é aquele que sai à luta para suas conquistas. Mas quando se trata de valoroso, a palavra valoroso significa aquele que é detentor de valores. Ou seja, quando você olha para uma pessoa que tem valores, nós podemos citar inúmeros. Poderia falar alguns aqui. Uma pessoa de valores é uma pessoa dedicada, obediente, uma pessoa correta, íntegra, uma pessoa de bom senso, uma pessoa ajudadora, uma pessoa portador de amor no seu coração, alguém que sempre presta auxílio para os mais necessitados. Eu poderia passar a tarde inteira falando de uma pessoa que detém esta qualidade de uma pessoa valorosa. Jefté era essa pessoa. Os seus irmãos não conseguiram enxergar isso nele. E é justamente isso que acontece muitas vezes, e corremos o risco de nós não olharmos pelo olhar de Deus para o nosso irmão. É muito importante você, de repente, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, você parar para enxergar melhor e falar: Deus, eu não quero ter a minha visão, mas a visão do Senhor. Porque de repente você olha para alguém que é o seu próximo, alguém talvez dentro da sua casa ou da sua comunidade ou na sua faculdade, você despreza tanto aquela pessoa e não consegue enxergar os valores espirituais que aquela pessoa tem. Os valores que aquela pessoa poderá ser alguém que venha, quem sabe, te ajudar um dia. E diz o texto que eles expulsaram e ele saiu da sua casa. Imagina um jovem que nunca saiu das mediações da sua casa, talvez ali da sua fazenda, e agora ter que enfrentar um mundo que não conhecia. E ele fugiu para Tobi. Tobi era um lugar que você vai observar lá no versículo de número 3, que era um lugar que habitava pessoas que tinham péssimas qualidades, porque diz o título que fala que foi habitar em Tobi, juntamente com homens levianos, que se ajuntou com ele e saía com ele. Interessante. O que é pessoas levianas? Um leviano, nós podemos dizer que é uma pessoa vadio, uma pessoa ordinário, eram bandidos daquela comunidade. Muito embora a palavra leviano significa leve, superficial. Nós podemos definir muitas coisas, mas o fato é que aqueles homens eram homens de baixa qualidade para a comunidade. Era um lugar que não oferecia nenhuma perspectiva para Jefté. E diz o texto que quando ele chegou lá, a Bíblia é muito implícita nessa parte, mas sabemos pela história universal que ele se tornou líder daquelas pessoas. Ou seja, ele não chegou lá e se tornou líder de um dia para a noite. Os anos se passaram. Entre o versículo 1 e o versículo 5 do capítulo 11, nós podemos considerar que passou quase 30 anos. Então, nesse período, ele passou agora, sem dúvida, a falar do Deus de Israel. Ele começou a falar do seu pai Gileade, um descendente direto, dos seus ancestrais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E certamente aqueles homens que eram levianos, homens perversos, homens sem nenhuma qualidade para a comunidade, começou a se aderir, porque é muito interessante isso. Todos, podemos dizer assim, em toda a instituição, podemos dizer assim, todos aqueles que são comandados para o seu líder, se o líder é um bom líder, ele vai se parecer com o seu líder. É muito natural isso, aconteceu com Jesus. Porque chegaram para Pedro e falaram assim: você é um dos tais, porque você fala como ele. Porque quando você tem um bom líder, você acaba se adequando àquele líder. Você acaba parecendo com ele, as suas características, até a sua fala. E essas pessoas começaram a ouvir falar do Deus de Israel através de Jefté. Jefté conquistou. Onde é que você vê isso? Você vê que a Bíblia fala que ele se reuniu com homens levianos, e esses homens saíam com ele e andava com ele. Ou seja, eles passaram agora a andar, seguir. Ou seja, estavam debaixo de uma orientação de Jefté. Jefté, ele passou a se tornar um líder. E interessante
que quem nasce para ser líder, aonde ele chega, ele torna-se cabeça. Ele passa a predominar, porque ele tem algo em especial, principalmente quando a pessoa ela tem um plano nas mãos de Deus. É alguém que Deus tem um plano nessa vida, como aconteceu com José, que foi vendido pelos seus irmãos, como aconteceu com Davi, que foi desprezado também, né, pelos seus parentes, como também podemos dizer Gideão, o menor da casa do seu pai. É por isso que a Bíblia fala que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes, as que não são para confundir as que são. Então nós observamos que quando Deus tem um plano na vida de alguém, se esta pessoa ela nasce para ser líder, aonde ela chega ela predomina. E Jefité ele passou a predominar, tornando ali o líder daquelas pessoas. E enquanto isso, lá no versículo 4 diz a Bíblia que os amonitas se levantaram contra o povo de Israel e eles intentaram algo contra os gileaditas. Ou seja, Gileade já havia sido morto e agora os seus filhos estavam preocupados porque eles não eram qualificados para vencer aqueles inimigos tão terríveis. Porque um dia eles expulsaram da sua casa aquele que a Bíblia diz valente. E não somente valente, mas alguém valoroso. E nós observamos que quando nós temos o descuido de muitas vezes expelir de nossas vidas pessoas que são valentes, pessoas valorosas, que são detentores de valores, nós podemos amanhã sofrer detrimentos, porque na hora que nós precisarmos, não teremos essa pessoa do nosso lado. E agora esses homens foram até Tobi, no lugar onde Jefité havia ido para lá. A Bíblia não deixa claro que eles sabiam que ao chegar lá, Jefité seria o líder, mas eles foram buscar socorro para os moradores de Tobi. E chegando lá, quem estava liderando aquele povo? Jefité. Jefité então falou assim: eu vou com vocês, mas se eu ganhar esta guerra, sou eu quem vou se tornar líder e cabeça sobre o seu povo. A impressão que dá é como Jefité era alguém ganancioso, e não era. O fato é que mesmo que ele habitando em Tobi, e havia se passado 30 anos, o coração dele estava em Gileade, porque lá havia uma herança. Ele sabia que apesar de ser filho de uma prostituta, o seu pai era de uma linhagem direta dos descendentes de Abraão. E ele sabia que ele tinha direitos legais de possuir uma herança que estava em Gileade. Haviam expulsado, querendo que ele não fizesse parte daquela herança. Mas quando a herança espiritual pertence a você, eu quero dizer para você, meu amado, ninguém conseguirá roubar a sua herança, os seus direitos legais que você já recebeu quando Jesus na cruz do Calvário, ele morreu e ressuscitou, e ele delegou esses direitos. A Bíblia nos fala que nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Você muitas vezes tem passado humilhações, situações das mais diversas, e o diabo sugere muitas vezes para você: cadê o seu Deus? Ele te abandonou, você não tem valor. Eu vim aqui te dizer, você tem um alto valor, porque há uma herança na sua vida. O DNA de Deus está sobre você. Você possui a herança do próprio Senhor Jesus. Você possui a herança de Abraão, porque as bênçãos de Abraão também é para nós. Porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E aqueles que são da fé de Abraão são herdeiros das promessas para Abraão. E Deus falou um dia para Abraão: eu serei amigo dos teus amigos, mas inimigo dos teus inimigos. Saiba de uma coisa: você pode ter sido jogado em Tobi, você pode ter sido expelido para onde as pessoas não dão para você o seu devido valor, mas você precisa saber quem você é, quem você representa e que valor você tem para Deus. Você é filho de Deus, você pertence ao povo de Israel espiritual. A sua morada não é aqui. Você é um estrangeiro em terra estranha, mas você representa a nação celestial. Não permita que ninguém
e nenhuma outra pessoa, nem mesmo o diabo, venha falar ao contrário disso. Você vai ser chamado lá de Tobi, para que você venha tomar posse da sua herança espiritual. Jefté veio, venceu a batalha, tornou-se cabeça sobre aquele povo, e muitas outras batalhas também Jefté ele venceu. Terminando essa mensagem, você consegue enxergar valores espirituais na vida do seu irmão? Não exclua o valente da sua vida, porque você poderá amanhã sofrer detrimento e precisar daquele que você não queria que fosse um co-herdeiro com você da herança celestial do nosso Deus. Saiba de uma coisa, o mesmo sangue que pagou por você, pagou também pelo seu irmão, o sangue de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, pregamos a Tua palavra, que esta mensagem possa fazer com que todos entendam que todos nós que servimos a Ti, ó Deus, temos uma herança, ó Deus, que é dado a todos nós, e reconhecer o valor do nosso próximo, aquele que o Senhor colocou do nosso lado. Abençoa Teu povo, aqueles que estão em Tobi, eles voltarão para Gileade para possuir a herança que lhe pertence. Assim eu creio, Pai. Eu oro e ministro a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.